Qual o melhor notebook gamer? O Lenovo Lock Essential ou o Lenovo Lock? De um lado, temos um projeto um pouco mais simples e minimalista que entrega um bom conjunto, boa tela 100% sRGB e ainda por cima tem um ótimo desempenho. Já do outro lado, temos um projeto bem mais robusto que também entrega uma boa tela 100% sRGB, tem melhores conectividades, tem um desempenho ainda melhor e para completar, ele corrige todos os pontos negativos da linha Lock Essential. E a missão de hoje é descobrir qual dessas máquinas é a melhor e qual faz mais sentido para o seu uso específico. Eu só peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos. E agora, bora descobrir qual a melhor versão do Lenovo Lock. Na parte de design e construção, temos grandes diferenças entre as duas máquinas, já que o Lenovo Lock Essential ele acaba entregando um design mais parecido com a linha Slim 3 do que com o notebook gamer comum. Então, vou colocar aqui ele do lado dessa versão do Slim 3 que vem com Ryzen 7 e você vai ver que eles são muito parecidos, viu? E é muito parecido mesmo, tanto na parte do design quanto na parte da construção, já que eles compartilham esse plástico que é um pouco mais liso e também um pouco mais brilhante. E quando a gente vem aqui pro Lock comum, que é essa versão mais gamer, você percebe que a qualidade do material é diferente e ele é bem mais robusto. Inclusive na parte de design, eu gosto muito mais da versão normal do Lock do que da versão Essential, porque essa versão aqui acaba passando um ar de notebook mais simples, né? Mas esse ponto pode ser bem interessante para aquele público que está procurando uma máquina mais discreta, porque se você comparar essas duas máquinas aqui lado a lado, você vai ver que a versão Lock Essential chama muito menos atenção e também é mais fina e mais leve. Então, se você trabalha com imagem, vídeo, talvez você não queira uma máquina tão grande e pesada como essa aqui. Então, para esse público, esse design e essa construção pode fazer total sentido. Mas de forma bem resumida, o Lenovo Lock Essential tem um design bem parecido com a linha Slim 3. Ele tem uma construção um pouco mais simples, contando com esse plástico de qualidade mediana. Inclusive, se a gente tentar abrir ele aqui com a mão, você vai ver que ele não abre, né? Então, tanto a qualidade de construção quanto as dobradiças e todo o sistema de abertura da tela é bem mais ou menos. Já o Lenovo Lock comum, ele utiliza um plástico bem mais robusto. Infelizmente, ele não tem uma tampa de alumínio aqui na tela, como tem, por exemplo, no Asus F16, no Dell Aurora 16, mas ainda assim, esse aqui é um plástico de qualidade bem superior quando comparado com o Lock Essential. E você consegue ver isso justamente aqui, na abertura da tela. É um notebook bem equilibrado, com boas dobradiças e também com boa qualidade de construção. Aqui na parte interna também dá para ver que a qualidade de construção do Lenovo Lock Essential é um pouquinho inferior quando comparado com essa versão do Lock, já que o mesmo plástico utilizado aqui na tampa é utilizado na parte de dentro e, consequentemente, como aqui a gente tem um plástico mais forte, ele acaba passando esse ar de robustez. Tirando isso, temos teclados que são um pouquinho diferentes, e aqui eu gosto bem mais dessa versão do Lock comum, porque tem um teclado que é um pouco mais espaçado, as teclas acabam sendo um pouco mais ergonômicas e também ele tem um touchpad que é consideravelmente maior. Então, se você reparar bem aqui, dá para ver que o Lock Essential tem um touchpad bem pequenininho, viu? E quando você precisa dar aquela utilizada no dia a dia, isso aqui faz muita diferença. E aqui, ambos os notebooks possuem teclado retroiluminado na cor branca, mas não possuem o sensor de impressão digital. Então, se você quiser fazer o desbloqueio através do sensor de impressão digital, você vai precisar comprar um adaptador. E nenhum deles possuem um sensor de desbloqueio facial, já que a gente encontra isso normalmente em notebooks mais caros. Já nas conectividades temos grandes diferenças. O Lenovo Lock Essential entrega várias conectividades aqui do lado esquerdo, contando com a porta de carregamento proprietária, porta de rede, porta HDMI, porta USB do tipo A, porta USB do tipo C, que não aceita carregamento e também não aceita vídeo, e porta de áudio, enquanto que o Lock normal não possui nenhuma conexão aqui do lado esquerdo. Já do lado direito, o Lenovo Lock Essential entrega uma porta USB do tipo A e uma porta para cartão de memória do tamanho grande. Já o Lock entrega uma porta USB do tipo A, uma porta de áudio, uma chavezinha para você ligar ou desligar a webcam e uma porta USB do tipo C, que aceita carregamento e aceita vídeo. Já na parte traseira, o Lenovo Lock Essential não tem conexões, enquanto que o Lock comum tem a porta de carregamento proprietária, porta USB do tipo A, porta de rede, porta HDMI e mais uma porta USB do tipo A. E assim como em design e construção, essa versão do Lock continua na frente no quesito conectividades, já que ela entrega uma porta USB tipo A a mais
E essa foi uma crítica que eu fiz lá no vídeo de análise completa dessa versão, porque quando você compra um notebook mais parrudo, com placa de vídeo dedicada, normalmente você conecta mouse, teclado, webcam, e você precisa de várias portas. E nesse caso a gente tinha apenas duas. Então se você conectar um teclado e um mouse, você ficaria basicamente sem portas USB do tipo A. Já aqui temos 3 portas USB do tipo A e mais uma porta USB do tipo C que aceita carregamento e vídeo. Ou seja, aqui você tem uma porta USB do tipo C que passa apenas dados, enquanto que aqui você pode carregar o notebook por ela, você pode conectar outros monitores, e isso aí faz muita diferença. E o único ponto negativo dessa versão do Lock é que ela não tem uma porta para cartão de memória nativa, assim como acontece no Lock Essential. Isso aí faz muita diferença para o público que trabalha com imagem e vídeo, porque às vezes a gente gosta só de utilizar ali a câmera, tirar o cartão de memória e já colocar aqui. E nessa versão do Lock, infelizmente, não tem como. Você vai ter que comprar um dongle USB do tipo C. Mas isso também é um problema, né? Porque hoje em dia você compra um dongle com 30, 40, 100 reais. E já na parte da tela, ambos os notebooks vêm equipados com painel IPS, com resolução Full HD, proporção 16:9, e eles são 100% sRGB. Ou seja, ambas as versões do Lock vão atender tranquilamente tanto o público que quer jogar, quanto o público que quer trabalhar com imagem e vídeo de forma profissional. Já que uma tela 100% sRGB consegue entregar os parâmetros mínimos para você conseguir trabalhar de forma profissional com imagem e vídeo. Então, independente da versão do Lock que você escolha, você vai estar levando para casa ótimas imagens com um bom brilho de até 300 nits, um ótimo contraste e ainda por cima uma taxa de atualização de 144 Hz, que vai ser simplesmente perfeito para você jogar aqueles jogos de FPS. Então, no quesito tela, temos basicamente um empate. E agora, bora para hardware e desempenho. Atualmente você encontra diversas variantes, tanto do Lenovo Lock Essential quanto do Lenovo Lock. Só que para esse vídeo a gente vai focar principalmente nas versões equipadas com i5 e RTX 3050 ou 4050, que normalmente são as versões de entrada. No caso do Lenovo Lock Essential, ele vem com o processador de 12ª geração e que termina em HX. No caso dessa versão específica, é um i5 12450HX. Já na parte da placa de vídeo, ele vem equipado com a RTX 3050 com 6 GB de VRAM ou 4050 também com 6 GB de VRAM. Na parte de memória RAM, ele vem equipado com memórias DDR5 a 4800 MHz, só que ele possui apenas um pente de memória e não possui memória soldada. Ou seja, se você comprou a versão de 8 GB, você tem que remover aquele pente e colocar um pente de 16 GB. Isso também significa que você não vai conseguir colocar 2 pentes ao mesmo tempo ativando o Dual Channel. Já essa versão do Lenovo Lock vem equipado com processador Intel de 13ª geração e que também termina em HX. No caso desse aqui é o i5 13450HX, que é um processador bem bacana e que inclusive entrega bem mais desempenho quando comparado com essa versão. Na placa de vídeo, ele também vem equipado com a RTX 3050 com 6 GB de VRAM ou RTX 4050 com 6 GB de VRAM, vindo equipado com memórias DDR5 a 4800 MHz. Só que aqui a gente tem uma diferença muito positiva, já que ele tem 2 slots e você consegue fazer o upgrade gastando menos e também ativando o Dual Channel. E agora eu vou desmontar essas máquinas e mostrar isso diretamente para vocês. Na parte do armazenamento, ambas as máquinas utilizam um SSD NVMe e aí você pode trocar o que vem nele e colocar mais um extra, já que eles possuem slots para expansão. E para descobrir o real poder de cada uma das máquinas, nós rodamos vários testes de benchmark, utilizamos no dia a dia e também rodamos vários jogos. E depois de todos esses testes, a gente conseguiu ver que existe sim uma diferença entre as duas máquinas, mas essa diferença acaba não sendo tão grande. Então se liga só, no teste de benchmark do processador do Lenovo Lock Essential, nós conseguimos uma média de 19.000 pontos. Já no teste de processador do Lenovo Lock, conseguimos uma média de quase 28.000 pontos. Então dá para ver que tem uma diferença considerável. E aqui você tem que entender o seguinte, se no seu uso você utiliza ferramentas que usam muito a CPU, então o Lenovo Lock vai se sair bem melhor. Mas caso você utilize programas que utilizam mais a GPU, que no caso é a placa de vídeo dedicada, aí a diferença não é muito grande entre as máquinas. Já que a gente rodou vários jogos aqui no Lock Essential, e em todos eles nós conseguimos um bom resultado.
lado. Inclusive, se você tiver qualquer dúvida sobre o Lock Essential ou sobre essa versão do Lock, a gente tem vídeo de análise completa e lá a gente mostra todos os testes em benchmark, todos os testes em jogos e também todas as nossas conclusões sobre o desempenho de cada uma das máquinas. Mas o que você tem que saber é o seguinte: em processador existe sim uma diferença significativa, mas em tudo que envolva a placa de vídeo dedicada, aí o desempenho é muito parecido. Inclusive, nós rodamos os mesmos testes de benchmark e os mesmos jogos aqui no Lenovo Lock e o desempenho foi bem bacana. E a única diferença significativa que a gente acabou notando foi justamente nas temperaturas, já que o Lenovo Lock Essential tem um sistema de dissipação térmica bem mais simples, contando com apenas um cooler e 2 heat pipes, enquanto que o Lenovo Lock tem um sistema de dissipação térmico muito mais robusto, contando com 2 coolers e um sistema bem mais robusto de heat pipes. Então, como essa versão do Lock tem um sistema térmico mais robusto, tem mais desempenho em CPU e ainda por cima entrega um pouquinho a mais de desempenho gráfico, com certeza ela acaba saindo um pouco na frente. Isso significa que se essas máquinas estiverem no valor aproximado, é melhor você pegar essa versão do Lenovo Lock. Mas como nem tudo é perfeito, essa versão aqui do Lenovo Lock também tem um pequeno problema. E ele consiste basicamente em um pequeno descarregamento enquanto essa máquina é utilizada no máximo. Inclusive a gente mostrou isso lá no vídeo de análise completa, onde a gente foi tentar jogar alguns jogos ali bem pesados, como Battlefield 6, com um preset no máximo que dava para essa máquina, e a gente percebeu que depois de uma jogatina tinha caído ali cerca de 3 a 5% da bateria, mesmo com o carregador plugado. Isso significa que quando essa máquina utiliza ali um clock mais alto, principalmente no processador, junto com o consumo normal da placa de vídeo, ele acaba consumindo mais do que os 170 watts que o carregador consegue entregar e, consequentemente, ele descarrega enquanto tá na tomada. Isso aí pode ser um ponto bem chato se você costuma utilizar a sua máquina sempre no máximo, né? Caso você vá comprar essa versão, saiba que isso pode acontecer, mas também esse não é um problema muito difícil da Lenovo arrumar. Basta ela dar uma limitada no boost do processador para que ele não consuma muito mais do que 40, 50 watts, dependendo do uso. Já que em alguns testes que a gente fez, ele chegou a bater quase 90 watts de consumo. Isso aí é muito pro processador e, consequentemente, acaba puxando demais da parte energética. E agora, bora desmontar essas máquinas. Para desmontar o Lenovo Lock Essential, você vai precisar de uma chave Torx para poder remover todos os parafusos aqui da tampa inferior. Depois de remover os parafusos, você vai soltando com bastante cuidado as travinhas dessa tampa. E aqui eu recomendo que você realmente tome bastante cuidado, viu? Porque essa tampa é bem frágil e é muito fácil você quebrar as travinhas. Depois de remover a tampa, essa aqui é a parte interna. Como eu falei para vocês lá no começo do vídeo, esse notebook tem apenas um slot de memória RAM, que é DDR5 a 4800 MHz. Então, como ele não tem memória soldada e só tem esse slot, para você fazer o upgrade, você vai ter que remover esse pente e colocar um de tamanho maior. E, consequentemente, você não vai conseguir ativar o Dual Channel. Na parte do armazenamento, temos esse SSD NVMe do tamanho 2242, que você pode substituir por um de capacidade maior. E aqui tem mais um slot extra para você fazer o upgrade. Na parte térmica, temos apenas esse sistema de dissipação bem simples, contando com um cooler e 2 heat pipes. E por fim, temos essa bateria mais simples, que tem uma autonomia estimada de 2 a 3 horas. Para fazer a desmontagem do Lenovo Lock é bem mais fácil, porque aqui você não vai precisar de uma chave Torx, já que todos os parafusos são Phillips. Então basta remover todos esses parafusos e soltando a tampa com bastante cuidado, e essa aqui é a parte interna. Aqui temos 2 slots de memória RAM DDR5 a 4800 MHz, temos um SSD NVMe que você pode substituir por um de capacidade maior e tem mais um slot extra para você fazer o upgrade. Na parte térmica temos um sistema bem mais robusto, contando com 2 coolers e também com um conjunto de heat pipes que são bem mais robustos. E por fim também tem essa bateria mais simples que vai entregar uma média ali de 2 a 3 horas de uso. E essa parte é uma das mais importantes se você está pensando em comprar uma dessas duas máquinas, já que se você comprar o Lock Essential, você tem que estar ciente que ele tem apenas um slot de memória RAM e não tem memória soldado. Isso aí é bem importante porque vai custar mais caro para fazer o upgrade, já que você vai ter que pegar aquele pente de 8 GB e comprar necessariamente um de 16, enquanto que aqui, por você ter 2 slots, se você comprar a versão de 8 GB, você pode colocar mais um pente de 8 GB e não vai haver necessidade de comprar um pente de 16 GB, que atualmente é bem caro.
O outro ponto é que aqui você consegue rodar em Dual Channel, enquanto que aqui não dá para fazer isso, já que tem apenas um slot, e consequentemente essa versão acaba tendo um pouquinho a mais de desempenho, mesmo tendo a mesma placa de vídeo. E o outro ponto é justamente um dos pontos mais importantes, que é a parte térmica, já que o Lenovo Lock Essential tem apenas um cooler e um conjunto de heat pipes muito simples, enquanto que essa versão, além de ter dois coolers, um sistema de heat pipes bem mais robustos, ele também tem um sistema de carcaça que acaba melhorando bastante a parte da ventilação. Então dá para você ver aí que aqui ele tem duas saídas bem grandes, é um notebook um pouco mais parrudo, enquanto que aqui é um sistema bem mais simples e que acaba jogando o ar quente perto da tela. Então antes de comprar essas duas máquinas, é muito importante que você pese isso na balança para ver se realmente faz sentido ou não uma dessas versões. Inclusive, se você quiser comprar qualquer uma delas, a gente está deixando o link aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente. Eu também vou deixar aqui na descrição o link dos grupos de ofertas, onde essas máquinas já saíram por preços muito bons. Então não dá bobeira e entra aqui nos grupos. E para finalizar, temos a autonomia de bateria dessas duas máquinas. E eu confesso para vocês que não tem muita diferença não, viu? Já que ambos são notebooks gamers de entrada, possuem hardware bastante parecido, inclusive o hardware da própria bateria. Então a gente não conseguiu muito mais do que 2 a 3 horas de um uso mais simples, viu? Porque, como eu já falei 1000 vezes aqui no canal, notebooks gamers de entrada não possuem boa duração de bateria e também a gente não recomenda que você fique utilizando eles fora da tomada, já que essas máquinas precisam de muita energia e a bateria não consegue oferecer essa energia. E significa que, se você for utilizar ele ao máximo, você não vai conseguir a potência máxima sem o carregador. Então, se você comprou um Lock normal, se você comprou um Lock Essential ou qualquer outro notebook gamer de entrada ou até mais parrudo, sempre utilize o carregador para conseguir a potência máxima e também para não estressar a bateria de forma desnecessária, né? Até porque se você ficar estressando ela ao máximo sempre, você pode acabar estragando o hardware e também afetando a vida útil da bateria. E essa dica vale o seu like. E para completar, bora fazer aquele teste de câmera e microfones. Ó, eu não sei se eu falei lá no começo do vídeo, mas o Lock Essential possui uma travinha que fica bem aqui, perto da câmera, então só jogar para cá, a câmera já abriu e está pronto para uso. Já o Lock que não é o Essential, que é o Lock comum, ele tem a travinha que fica aqui na parte lateral. Então se eu puxar ela aqui, ó, você vai ver que a câmera vai parar de funcionar. E aí assim que eu puxar de novo, a câmera volta a funcionar. Eu acredito que a resolução máxima é a mesma, né? Aqui no Lock Essential é 720 a 30 fps, enquanto que no Lock é 1080 a 30, então não é a mesma resolução. Esse Lock possui a webcam Full HD, enquanto que esse Lock possui a webcam HD. Deixa eu tirar um pouquinho essa luz aqui para a gente não ter uma avaliação errada das duas máquinas, né? Mas eu já consigo ver que aqui no Lock Essential a gente tem muito mais fragmento, principalmente nas partes mais escuras, justamente porque é uma câmera mais simples, uma câmera HD e que normalmente não entrega muita definição mesmo. Então para você fazer uma videoaula, videochamadas aí do seu trabalho, isso aqui é mais do que o suficiente. Já no Lock comum, a gente tem uma imagem bem melhor, viu? Inclusive a imagem é bem mais aberta. Vou pedir para o editor colocar lado a lado as duas. Dá para ver que aqui no Lock ela abre muito. Dá para ver o teto aqui, dá para ver bem mais da lateral. E fora que a qualidade da imagem também tá bem melhor, viu? Você consegue ver com a maior definição aqui no fundo, consegue ver que as luzes não ficam muito estouradas, igual é aqui no Lock Essential. E no geral entrega uma qualidade bem melhor. O áudio que você está escutando também é o áudio direto do Lenovo Lock, então já aproveita e deixa aí nos comentários o que você achou da qualidade. E esse áudio que você está escutando também é o áudio direto do Lenovo Lock Essential, sem nenhum tipo de tratamento. Então aproveita e deixa aí nos comentários se você gostou mais do Lenovo Lock Essential ou da imagem e do som do Lenovo Lock. Mas e aí, Guilherme, se você fosse comprar hoje, qual dessas versões você compraria? E a resposta, assim como a maioria das respostas que a gente dá aqui no canal, é depende do preço e também depende do seu uso específico. Se na data que você está olhando essas máquinas o valor estiver bem parecido, obviamente é melhor você comprar essa versão do Lock, que é bem mais completa. Mas caso o valor esteja bem diferente entre as máquinas, girando ali na faixa de R$1.000, ou até mesmo se você encontrar essa versão já com 16 GB de RAM por um valor bacana, ela continua fazendo muito sentido, porque entrega um desempenho gráfico muito parecido, tem tela 100% sRGB, tem teclado retroiluminado,
alinhado, entrega um bom conjunto e se tiver com valor bacana, ainda vale a pena. Mas em qualquer outra circunstância, essa versão aqui é a mais completa e possivelmente vai ser uma das melhores custo-benefício de 2026 e também em 2027, já que ele consegue desbancar Ace Nitro V15, consegue desbancar algumas versões do F16 e atualmente está sendo um dos notebooks gamers mais vendidos justamente por tudo isso que eu te falei. Então, só para fazer um pequeno resumo sobre as principais diferenças entre essas duas versões, é o seguinte: aqui a gente tem uma porta USB tipo C que aceita carregamento e aceita vídeo, enquanto que essa aqui aceita apenas dados. Aqui a gente tem um sistema térmico bem mais robusto, contando com 2 coolers e também mais heat pipes, enquanto que aqui tem apenas um cooler e 2 heat pipes. Nessa versão do Lock temos uma carcaça que é bem mais robusta e também bem mais preparada para a parte térmica, enquanto que essa versão do Lock Essential tem uma carcaça mais simples e que não tem uma boa dissipação térmica. Além disso, essa versão do Lock tem 2 slots de memória RAM, que te permite fazer um upgrade de forma mais barata e ainda ativar o Dual Channel, enquanto que essa aqui tem apenas um slot de memória RAM. E por fim, essa versão já vem com processadores de 13ª geração que estão entregando um desempenho bem mais significativo quando comparado com processadores de 12ª geração. Mas agora eu quero saber o que você achou desse comparativo. Se você fosse ganhar uma dessas máquinas hoje, você pegaria o Lenovo Lock com a RTX 3050 e um i5 de 13ª geração, ou pegaria essa versão do Lock Essential com um i5 e uma RTX 4050? Então essa pergunta é boa porque esse aqui é mais completo, mas tem uma 3050, ou você prefere uma versão desse que é mais simples com a RTX 4050? Se você quiser comprar qualquer uma dessas máquinas, o link tá aqui na descrição e o link dos grupos de ofertas também. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!